é maestro, músico e arranjador. E um dia me disse: Mi, Deus abençoa não somente as mãos que encontram, mas também as que procuram. A minha alegria de receber hoje no BRN Estúdio Osmar Baruti, mais conhecido como maestro do Sexteto do Jô. Osmar, muito obrigada pela tua presença. Que honra, que alegria estar aqui, viu? E agora você lembrando dessa frase que eu falei tem umas horas já, né? Essa frase, mas você sabe, essa frase me acompanha até hoje. Porque realmente, quando eu ouvi essa frase, eu falei, é isso, Deus abençoa, não só as mãos, os caminhos, né? Isso que é o importante, é o percorrer, né? O batalhar diário, né? Todo dia. O sucesso há de virá, com certeza, né? Obrigada. Então, uma honra estar aqui, viu, Michele? Osmar, esse clique da música, ele aconteceu quando? Eu sei que a tua história, ela é da infância. Exatamente. Você nasceu músico? Mi, para ser bem sincero, né? A gente está começando, a gente já se conhece, né? Eu gosto sempre de falar toda a verdade, ainda mais, tá mais do que a verdade. E eu quero ser muito coerente com aquilo que eu penso, na verdade, certo? Eu acho que a arte, o bailarino, o músico, né? O escritor, né? Falando da literatura, eu acho que nós chegamos para essa vida já com uma missão, né? Com o Dharma, né? Então basta você sentir aquilo e seguir aquele caminho, né? De coração aberto, né? E em frente. Na verdade, eu descobri a música com 4 anos de idade. Por isso que eu penso dessa forma. Tem uma história de uma flauta que você saiu indo atrás de um bloco. Como é que foi isso? A gente morava em São Caetano, eu nasci em São Caetano do Sul, aqui no ABC, maravilhosa cidade. E um dia, essa flauta, eu recebi essa flauta, era uma flauta, não era nem uma flauta doce, era uma flauta de metal, mas era como se tocasse uma flauta doce. Né? E eu sozinho comecei a descobrir aquelas notas e tal, até que um dia, meu pai... muito pequeno. 4 anos, 5 anos, Meu pai, que tinha discos maravilhosos, meu pai tinha uma cultura musical que às vezes eu fico pensando como é que meu pai, querido, amado, beijo, que ele conseguia ter um bom gosto musical, né? E livros também, livros maravilhosos. Porque papai teve, infelizmente, naquela época, ele estudou até 4º ano, primário e tal. Mas ele tinha uma coisa com bom gosto, né? E descobrindo um disco dele, que estava sempre ouvindo, eu aprendi a tocar uma determinada música, e uma marcha. E aí, num dia, eu estava lá tocando essa música, olha só, era uma casa térrea, né? E passa na rua Santa Catarina, lá no centro de São Caetano, passa uma banda que ia tocar perto, ali tem uma igreja, a Igreja Sagrada Família, e eles iam tocar lá numa praça, num coreto lá. Eu me lembro que eu pensei assim, essa eu sei tocar. Fui lá, peguei minha flauta, abri a porta, né, como se fosse um adulto, e como se fosse gente, abri e entrei no meio dos músicos. E segui a rua, né, rua pequena, uma rua curta, chegamos na praça, lá no coreto, os músicos continuando a tocar, e uma coisa que eu até hoje, isso foi uma coisa que ficou na minha alma, era ver a alegria que os músicos estavam tendo criança, você sabe, criança é sensibilidade total, pura, né? E sem preconceito. E sem preconceito. Eu me lembro que eu olhava para o rosto deles, para a fisionomia, eles estavam brincando, estavam leves, né? Naquele segundo, naquele minuto, naquele tempinho que eu fiquei, isso era de manhã. Eu sei porque minha mãe era professora e ela estava na escola, trabalhando, estava dando aula, né? Ela me contou que depois, quando chegou, perguntou, cadê meu filho? Onde é que está? Ah, está ali com os músicos tocando e tal, né? Eu acho que isso já foi um sinal, né, de que meu futuro estava mais ou menos por ali na música, né? E pouco depois, com 6 anos, 7 anos, eu me lembro também a epopeia que era procurar uma professora, não tinha professora de flauta lá em São Caetano nessa época, então eu tive outro presente de Deus, uma professora maravilhosa, Dona Hali
Bechara. Então o teu primeiro instrumento não foi o piano, foi a flauta. Foi a flauta, porque eu comecei a tirar músicas, assim, né, de ouvido. Porque eu comecei a ter aula de teoria, aulas de música, enfim, quando já estava com 7, 8 anos. Mas eu quero voltar um pouquinho. A parte teórica da música, às vezes para uma criança, pode ser um pouco árido. Mas eu tive também essa sorte, essa bênção de Deus, e essa professora ela tinha um tato com criança. Você acredita que a cada novo assunto que ela ia abordar para me ensinar, em seguida tinha uma provinha e eu ia bem, e aí tinha uma coisa maravilhosa, que era um bolo que ela fazia, então era o meu prêmio, assim, né? E isso era constante, assim. Que então, didática. Maravilhosa, né? Ela tinha uma coisa maravilhosa, assim, com criança. Estudei com essa professora uns 4 anos, né? Uns 4 anos. Piano erudito, piano clássico e tudo mais. Então, Osmar, você iniciou no piano clássico, né? Depois você foi para Boston, fez a sua especialização. Eu concluí esse primeiro período com 14, 15 anos, eu frequentei depois o conservatório. Existia, não sei se existe ainda uma lei que você tem que estudar, fazer os últimos 4, 5 anos numa escola oficial, que é um conservatório. Então você pode aprender com aulas particulares, né, até um determinado ponto, e você vai para o conservatório. Era assim nessa época. Então, com 14 anos, eu fiz uma escola chamada Conservatório Vila Lobos, e nesse conservatório eu tive o meu primeiro... E comecei a dar aula já. Com 14, 15 anos, comecei a ter alunos em casa e tal. Foi maravilhoso. Também porque meu pai um dia chegou para mim e falou: "Mãe, me conta a verdade, sua mãe encontrou cigarro no teu bolso?" Eu falei: "Sim." Qual é o problema, né? Um menino de 14, 15 anos, com o pai fumante, com a mãe fumante, eu falei: "Tem que falar a verdade." Eu falei: "Sim, é verdade." Eu falei: "Então, a partir de hoje, você começa a sustentar esse seu cigarro aí, né?" E eu comecei a dar aula por causa disso, né? Muito bom. Osmar, tem uma parte da tua vida que ela deu uma virada e até hoje você é lembrado por todos esses anos de televisão acompanhando o Jô Soares e sendo o maestro do sexteto. Isso mesmo. Como é que aconteceu esse encontro? Foram 28 anos. Que nasceu lá naquele outubro, né, de 90, hoje está aí assistindo você, nos assistindo aqui. Olha, nesse período eu estava lecionando numa escola. Pode. Lecionando numa escola de música, aqui na universidade, livro de música, né? E recebi lá um chamado do maestro Edmundo Villani, que é um maestro maravilhoso e tal. Falou: "Osmar, você vai ter que me socorrer aqui no programa porque eu estou cheio de aulas, estou cheio de concertos para compromisso com a orquestra", que era regente da orquestra da Jazz Sinfônica também, compositor, também arranjador. "Estou sem tempo para fazer esse programa do Jô Soares." Eu falei: "Tá bom, Edmundo, vou até aí." E fui assistir uma gravação, ele me apresentou ao Jô Soares, né? E aí, isso foi em outubro de 1990. Eu fiz esses últimos... O programa sempre foi até novembro, dezembro, né? Fiz esses últimos 2 ou 3 meses como pianista de lá, arranjador, né? E aí, no ano seguinte, fui admitido como funcionário. Na época, o quarteto recebeu o aumento, né, também não de salário, mas um músico, né, o Derico se juntou ao quarteto, que era o Rubinho, tinha uma barba maravilhosa, o Bira. O Bira sempre esteve com você desde o início. Sempre, meu grande Bira, amigo. Um beijo para você, tô com saudades, espero que você esteja muito bem, uma hora dessas vai estar aqui comigo também no Me Convida. Eu falei com ele hoje antes de vir para cá, mandou um beijo para você. E amanhã eu vou gravar com ele uns videozinhos, em casa mesmo, no estúdio, porque nós vamos nos apresentar, vai o Bira, mais um quarteto, você já sabe, vai ser lá na Granja Viana, né, num local chamado Café, deixa eu ver se eu lembro, Café Teatro Fábrica, fica na Avenida São Camilo, lá no fundo. Quem é lá da Granja conhece. É um local novo, muito bonito e tal, já estive vendo,
fotos, preparado para isso, para teatro e música. Que dia vai ser? Dia 14 de dezembro, sexta-feira. Maravilha, estão todos convidados. Todos convidados. Osmar, o erudito ou o popular, aonde é que você se encontra? A minha base, quer dizer, o meu começo de música, né, como eu estava te falando, de 7 aos 14 anos, foi exclusivamente de música erudita, né? Então, em casa era o Bach, o Beethoven, o Tchaikovsky, essa música maravilhosa. Exceto quando um tio, o meu tio, chamado Cosmo, que era italiano, e que em tudo quanto era festa, ele começava a cantar as cançonetas italianas. Quem ia para o piano acompanhar? Eu. Né? E tinha que aprender de ouvido, porque não tinha as partituras e tal. Então comecei a praticar, acompanhando meu tio, na verdade, né? E isso foi muito bom. Depois eu fui ver como... Até hoje eu sei aquelas canções italianas e tal. Mas a música erudita fez parte desse começo meu, né? E faz parte até hoje, porque todo dia eu estou ouvindo um concerto, sempre que eu posso vou até a Sala São Paulo. É como se fosse um bom filtro para o ouvido. É muito bom, é muito bom. E eu digo até, é uma escola, né? Eu fico pensando como é que aqueles compositores, você imagina, 1750, como é que Bach, né? Como é que Mozart, enfim, como é que esses compositores compunham, né? Não existia eletricidade, né? Uma vela aqui, né? Caneta, aquela pena, a tinta. Como é que se fazia música tão maravilhosa? E hoje nós temos tantos recursos e temos algumas falhas hoje na música que é melhor não comentar. Não vamos falar dessa parte. Não vamos comentar. Mas o meu encantamento com a música, com esses grandes mestres, é exatamente isso, né? Para citar um compositor erudito, que eu acredito que todo mundo adora, é Johann Sebastian Bach, né? Que você lendo a biografia dele, esse homem teve 17 ou 18 filhos e estava sempre escrevendo música. Todo domingo tinha uma cerimônia. Não tinha programa do Jô e nem o Osmar tocando naquela época. E ele ainda viajava léguas e léguas para experimentar instrumentos, né? O órgão na Alemanha, né? Então, e aquele inverno, como é que se compunha música tão grandiosa, tão maravilhosa, né? Então, é uma coisa que eu tenho um encantamento com isso. Acredito que também haja... Hoje nós temos muita informação, a gente tem excesso de informação e isso acaba nos deixando, às vezes, até um pouco sem fora de foco. Se você não selecionar o que você vê no dia, você pode se perder aí com tanta informação, enfim. Talvez nessa época, com menos informação, tinha mais tempo para focar naquilo que era necessário. E uma observação maior na emoção. E a pergunta que eu vou te fazer agora é a seguinte: você, quando compõe ou arranja, o que é melhor? Tá feliz ou tá triste? Olha, se eu estiver compondo ao piano, uma coisa meio improvisada, né? Por exemplo, você ainda não a conhece, eu tenho uma afilhada, tem 5 anos agora, a Patrícia, beijo para a Patrícia. Eu já fiz, assim, gravei músicas para ela, assim, colocar o celular para gravar e mandar, né? E é claro que o meu sentimento, então, é de muita alegria, né? E depois eu vou ouvir e falo, poxa, gostei disso, né? E mando para ela ouvir também. Como eu escrevi muita coisa para televisão, o João sempre falava, essa música está triste, não está, né? Se determinada coisa tivesse com esse... Tinha um outro time, por exemplo, para o programa... Tem que ter uma outra levada, uma outra expressão. E isso, por exemplo, naquele caso da TV, que eu acho que foram muitos anos. 28 anos. Você toda semana tinha que fazer arranjos novos. Como é que era esse processo? Porque além das músicas compostas, né, especificamente para o sexteto, que depois virou quinteto, que virou sexteto, depois virou quarteto, né? Tinha que escrever sempre, compor músicas originais para servir de vinhetas às vezes, né? Aquele momento em que o convidado sai lá da cadeira dele, ou então sai do bastidor, da coxia, e vem para o palco para ser entrevistado. Então tinha uma música dedicada... Sempre tinha um repertório próprio para cada programa. Para cada programa. E também
os convidados, os artistas, né, que vinham, muitas vezes a produção solicitando, olha, vem fulano de tal, tem que ser um cantor e você tem que escrever para essa pessoa. E você teve a oportunidade de tocar com meio mundo. Com muita gente, muita gente. Olha, estamos encaminhando um show que vai sintetizar esses 28 anos de programa de televisão, né? Foi feito um roteiro e tem gente desde lá de trás, porque teve 2 períodos, né? O período do SBT, primeiro, né? Que vai de 90 até 99. Na verdade, o programa começou em agosto de 88, foi até 99. E depois, 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2016. Então, esses 17 anos, né, portanto. Convivi com muita gente. Então, a gente, por exemplo, vou lembrar de algumas... O Mamonas Assassinas, esse conjunto, esse grupo maravilhoso, de tão curta duração, né, lamentavelmente. Meteórico, né? Eles foram lançados praticamente no programa do jogo. Naquela primeira fase chamava-se Jô Soares 11:30, né? Até de vez em quando alguém andando na rua, se a pessoa não lembrava do nome de cada um, falava, ô Jô Soares 11:30, o que era muito engraçado, né? E tem histórias, né, nesse trabalho, nesse show. Por exemplo, quando chamavam o Derico de Bira, ou o Bira de Derico, né? Que é o primeiro nome que vinha à cabeça, chamavam também, né? E não é por nada, mas o Derico, o physique dele, né? E o do Bira são diferentes. Bem diferentes. Mas o bacana é que o Bira, quando era chamado de Derico, ele ria, brincava. Tal. Que, aliás, a marca do Bira sempre foi a gargalhada. Que maravilha, né? O Bira chegava da televisão, nós somos vizinhos, né? Então chegávamos juntos, saímos juntos e tal. E até hoje a gente se fala sempre, assim, todo dia. E amanhã ele vai lá em casa, a gente vai fazer uns vídeos para colocar aí na internet, para fazer as chamadinhas, né? Então, foi maravilhoso esse período, realmente. Talento. Mas a vida para frente agora, né? Ou estudo? Eu trabalhei com alunos muito tempo, então eu tive a chance de ver isso muito de perto. Você vê pessoas muito talentosas. O talento, infelizmente, a gente fala assim, é imprescindível, mas isso pode ser 30%, 40%. Né? O resto é suor, é estudar, é se dedicar. Então, aquilo que a gente fala nos bastidores, que é 10% de inspiração e 90% de transpiração, é real. Na música, é verdade. Não adianta, com talento você vai até a página 2, né? Depois você precisa realmente horas e horas de instrumento, por anos a fio, né? Isso não é uma coisa... Música, qualquer instrumento musical, né? A voz, né? O seu ofício também, né? De cantar, aliás, pouca gente aqui, eu não sei se todo mundo lá em casa sabe desse seu dom, desse seu talento, né? Dessa dedicação que você tem ao cantar. Eu sempre digo que o Osmar é a pessoa que me lembra que eu sou cantora, né? No meio de tanta coisa que a gente acaba fazendo. De produção, né? Enfim, de vez em quando a gente canta. Então, mas maravilhoso. A gente tem coisa gravada aí, viu, gente? Logo vamos lançar. Então, mas o talento é imprescindível, né? Sem ele você não pode também. Mas a dedicação, né? É uma profissão, a profissão do músico, realmente é uma atividade profissional que requer dedicação constante. Termina de falar, depois eu vou te... Eu não quero perder esse gancho desse teu raciocínio, que é sobre... Você tocou na noite. Bastante. Em São você Paulo, muito. Você tem o glamour da televisão, nas maiores emissoras do país, em canal aberto e em horário nobre. Verdade. Ao mesmo tempo, você tem a experiência do músico do bar, do músico da noite, que tem que tocar tudo, que tem que atender pedidos, e que é uma das coisas que eu admiro muito em você, Osmar, que é essa humildade de estar no topo e, ao mesmo tempo, depois se colocar à disposição, porque, com certeza, o teu prazer é colocar o teu trabalho e a tua música, né, à disposição do mundo. Acredito que isso seja
o teu dom. E falando dessa questão de dom, eu sei que você é um cara muito ligado com questões da natureza, com questões espirituais. Como é que isso entra dentro do teu cotidiano e na tua vida e na manifestação da tua música? Eu acho que foi essa coisa que você se refere da espiritualidade e tal, isso veio desde pequeno observando as coisas também. A música, e sempre que eu tinha algum problema, vamos chamar, problema nunca tive, graças a Deus. A gente chama de problema coisas que são questões a serem resolvidas, né? Mas isso é um problema. Mas todas as vezes que algum questionamento aparecia, daqui a pouco vem a solução, sabe? Bastava eu sintonizar um pouquinho. E isso, depois de um certo tempo, eu falei, mas que maravilha, quer dizer, basta você sintonizar alguma coisa de boa que parece que a solução milagrosamente aparece, né? Então, bom, a física quântica fala a respeito disso, né? Que se você tem em mente, né, se você está fazendo tudo que você pode fazer de melhor, né? No simples trato com os nossos irmãos, com os seres humanos, os nossos irmãos, os animais, né? Porque somos todos filhos do mesmo pai, na verdade, né? Então, isso para mim é uma coisa muito natural, né? E eu sou profundamente grato a Deus por essa vida maravilhosa, né? Por tudo isso que você está falando. Na verdade, eu vejo isso como uma bênção realmente, né? Do fundo do coração, assim. E a minha prática do dia a dia é isso, é começar o dia agradecendo, terminar o dia agradecendo, e a cada momento, na verdade, eu vejo as mãos do Criador ali, né? Na água que você toma. Olha que coisa maravilhosa que é você poder tomar água, matar a tua sede. Essa água vai circular aqui no teu sangue, né? É tudo uma coisa tão bonito isso, né? Tão bonita, que eu fico... O som, né? Você aperta uma tecla ali, aquilo... Reverbera. Você ouve, reverbera aquilo, né? E tem uma matemática maravilhosa ali dentro. Tem né? uma Então, matemática. maravilhosa, né? Que você começa a estudar aquilo, você fala, como é que pode isso? O né? cara era gênio. Não é brincadeira, né? Então, é isso. Osmar, E é tudo natural, né? Sim. A gente pode ver isso como uma coisa tão natural, apesar de ser encantadora, né? Com certeza. Muitos anos de estrada, televisão, gravações de discos, produção, arranjos. O que é que você não fez ainda que você gostaria de fazer? Tem bastante coisa, mas, por exemplo, eu fiz na época de formatura de escola, né? Toquei com grande orquestra e tal, orquestra de cordas e tal. Tocar com orquestra é um prazer enorme também, sabe? Mas tocar com big band, com essa orientação do jazz, isso eu fiz bastante, né? De vez em quando faço. Mas o prazer de você tocar, às vezes com um quarteto de cordas ou com um grupo um pouco maior, né? Até chegar numa sinfônica, isso é uma coisa que eu, sinceramente, já que você me perguntou, eu gostaria sim de fazer. Né? Orquestras do Brasil, Osmar Baruti quer tocar em orquestra. Acho que não vai ser difícil, Osmar. Será um prazer tocar realmente, porque a música não tem limites, né? Você tem que estar sempre... Só para fechar essa questão, a música é tão desafiadora, né? É tão enorme também, as opções são tantas, né? Que eu sempre brincava em sala de aula com alunos, né, dizendo o seguinte, olha, preste atenção, a música, portanto, é uma palavra feminina, né? Sem querer ser, isso eu não sou realmente, mas dizem que as mulheres muitas vezes são vingativas, que elas se vingam, né? Os homens talvez sejam também, né? Mas cuidado com a música, porque quando você pensa em abandoná-la, ela já te abandonou faz tempo e você não percebeu, né? Então, cuidado, se dedique sempre a ela. Eu sempre falo aos meus alunos, né? Eu tenho que estudar até hoje, vou lá para o meu estúdio, o que eu preciso rever, o que eu preciso estudar, repertório, técnica, né? Porque senão o dedo não vai funcionar, né? Então tem uma questão motora e tem uma questão importante motora, também. senão a técnica
de tocar, né? Dedinhos funcionando, aqui funcionando. É uma coisa para sempre. Eu estudei, tive a sorte também de estudar com uma professora chamada Madalena Talhaferro, né? Que tinha uma escola aqui de música erudita, aqui em São Paulo. E eu estudei por 7 anos nessa escola com uma assistente chamada Zulmira Elias José. Maravilhosa. E sou muito grato a ela também. E ela, a Zulmira, e a Madalena Talhaferro tinha uma coisa assim, estudava diariamente, algumas horas por... Ela morreu, se eu não me engano, me desculpe se eu estiver enganado, com 92, 93 ou 94 anos, nessa fase da vida. E ela tinha uma agenda de trabalho que comentava assim, 5 anos à frente. Então, hoje, 2018, ela teria uma agenda provavelmente para 2024, 2025, com orquestras do mundo inteiro, né, tocando. Então, isso é que mantém você na atividade, né? Quantos músicos maravilhosos aí com 90 anos de idade, né, tocando seus cellos, seus pianos, violinos, né, cantando, né? Então, eu tive um professor de música que falava assim, o músico, o instrumentista ainda tem também essa sorte, vamos dizer assim, né? Que com a experiência, com a prática e tudo mais, se ele se cuida musicalmente, nesse estudo, ele pode tocar até o último suspiro, vamos dizer assim, né? Então, eu procuro seguir um pouco isso também. Coisa que, por exemplo, nós estamos falando dos bailarinos, né? Às vezes tem uma limitação física, né? Um bailarino tem uma possibilidade de dançar. A gente já teve tantos bailarinos, né, dançando até 80 anos de idade, mas é a raridade, né? Não são tantos assim, né? Mas músico, basta você ver numa orquestra sinfônica, né, quantos cabelinhos brancos tem lá e ali tem história, né? Tem bastante... Você identifica a música hoje com toda essa transformação digital? A gente teve muitos ganhos e algumas perdas. Sim. Como é que você qualifica isso e como é que você vê a música do futuro? O que a gente pode esperar? Eu sou muito esperançoso com a música, né? Porque houve uma banalização da música popular, né? Porque não é por nada, mas a gente mora num país, a gente nasceu num país em que nasceram Antônio Carlos Jobim, não é pouca coisa, né? Nascer na mesma terra onde nasceu Jobim, onde nasceu, eu não quero ser injusto aqui esquecer alguém, mas Milton Nascimento, João Bosco, Ivan Lins, Djavan, enfim. Toquinho, né? Então, esse é o país da música, né? Da não música... falamos de mulheres, por favor. Mas tem Chiquinha Gonzaga lá atrás, né? Elis Regina, a lista é grande. Fátima Guedes, Rosa Passos, assim... Então, é tão bom você nascer nesse país, né, dá tanto orgulho. Eu acho que a gente precisa... O Jobim falava isso, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? A gente se a gente está falando em orgulho, em resgatar este orgulho que nesse momento está afastado um pouco, né? Ou muito afastado. Nós estamos vendo, nesse momento, as nossas mazelas, aquilo que foi feito, mas que não foi bem feito. E eu tenho certeza que num momento próximo, né, o brasileiro vai começar a olhar para si mesmo com muito orgulho, porque nós temos coisas maravilhosas. Esse aqui é o país, além do Heitor Villa-Lobos, compositor maravilhoso, qualquer lugar do mundo que se chega, o Heitor Villa-Lobos é reverendado, né, um nome que não, tantos outros também, né? Na música erudita brasileira. Nelson Freire, um pianista maravilhoso, tantos outros, né? Então a gente tem muito orgulho, tem que ter muito orgulho da música no Brasil, como tem que ter orgulho também, né, do nosso esporte maravilhoso, né? Do Senna, do Ayrton Senna. Eu vejo assim, motivos para nós termos orgulho e nos ufanarmos. Não faltam, né? A gente fica focando em coisas não boas que a gente fez, né? Mas tem que sempre lembrar disso, né? Então a música, que essa música maravilhosa que a gente tem... Nós temos história. Temos história.
né? Eu estou falando deles, mas eu sei que lá em casa vários amigos estão... Fala de fulano, tá? A lista é muito grande. A lista é muito grande. Tem muita gente boa também. Muito boa, muito boa. Que está iniciando carreira. Sim. Enfim, que a gente tem agora a questão do digital e a internet que nos ajuda também a divulgar novos talentos, a ter espaços. Esse aspecto é maravilhoso. Que antigamente não se tinha com monopólios de gravadora e que hoje, né, a autoprodução ficou muito mais fácil. E eu vou te falar uma coisa, eu durante 16, 17 anos, eu tive o prazer de conviver com pessoas maravilhosas no corpo de jurados de um festival que existiu aqui no Conservatório de Tatuí, no interior de São Paulo. Então, todo ano a gente participava de 2 momentos. O momento de escolha, da escolha, a escola recebia cerca de 1.500 músicas vindas do Brasil inteiro. E o trabalho difícil era de selecionar de 1.500 músicas, selecionar 20 músicas, que era para a final, né? Então, aí você via como de norte a sul, de leste a oeste, como tem gente com muito talento, compondo, né, arranjando, tocando, cantando. Esse Brasil é muito musical, muito musical. As escolas de música, onde eu também trabalhei, você vê toda hora chegando pessoas. Hoje eu vi um vídeo também de uma reportagem de um rapaz que estava trabalhando numa obra, né, como pedreiro ou como ajudante, e aí descobriu naquele prédio que estava sendo reformado, tinha um piano, alguém um morador, e aí foi uma festa. Então você veja como em todas as pessoas, em todos os níveis, tem gente com muito talento e que você tem que prestigiar, você tem que ter acesso e tem que incentivar, né? Acho que uma hora de música boa tem um efeito terapêutico por centenas de remédios e todos. Com né? certeza. Então, Osmar, eu quero que você deixe uma frase pra gente. Opa, assim, uma daquelas frase. que você às vezes você lembra, guardou, né? além daquela que eu iniciei o programa. Tá bom. Uma frase muito bonita, assim, que é muito simples, né? Mas que sintetiza também um pouco, ou muito, né? Aquilo que eu penso realmente. Uma frase de para-choque de caminhão. Adoro. E fala assim: posso não ser o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. É tão bonito isso, é tão simples, né? Eu me sinto filho do dono. Então, esse sentimento aqui é bonito, né, na gente, né? De integridade, de exatamente. integração. É isso mesmo. Site, e-mail, contatos para shows. O Osmar produz, arranja, faz eventos corporativos, shows intimistas, agora quer orquestras. Osmar, vamos lá, deixa o teu contato. Eu vou deixar o site www.osmarbaruti.com.br. Baruti com 2 T's. TTI. Lá tem um formulário para você fazer contato, tem o telefone lá no site, então está tudo ali. Eu sou muito grato. Né? E tem a pessoa que está representando agora, chama-se Sam Mascarenhas, tem o contato dela lá. Está fazendo um trabalho novo também comigo, mas um trabalho bem bacana, bem profissional também. Maravilha. Muito obrigada, de coração, obrigado, viu? Muito, por tudo, muito pela presença. Muito obrigado. E eu agradeço a você que ficou com a gente aqui nesse bate-papo super gostoso com Osmar Baruti, o maestro. E na próxima semana a gente não vai ter o Me Convida, mas eu volto dia 20 com um link ao vivo com Reni Cuquier, um dos deputados de São Paulo, eleitos com uma quantidade de votos absurdo, e ele é cientista político, e a gente vai ter um papo super legal sobre política, economia e a nova situação do Brasil. Um beijo, obrigada e boa noite.